E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como o Corinthians facilmente construiu a sua vitória em cima do Vasco ontem na Neoquímica Arena. E, cara, um jogo no qual o Vasco praticamente entregou para o Corinthians, não tirando os méritos do Corinthians, que soube explorar os erros, soube explorar os defeitos do time do Vasco, mas o time do Vasco cometeu muitos erros individuais que facilitaram a vida do Corinthians, que com méritos venceu o Vasco por 3-0 na Neoquímica Arena. E assim, é um jogo no qual o Corinthians não precisou fazer tanto esforço para jogar e mesmo assim poderia ter terminado com um placar mais largo do que o 3-0. É óbvio que a gente pode ponderar que o Vasco estava com um time muito mexido, um time considerado reserva, mas é inaceitável que os jogadores que jogam na Série A do Campeonato Brasileiro em um time grande, com salário que ganham e salário em dia, cometam os erros que cometeram os jogadores do Vasco. E é inadmissível que um técnico como o Fábio Carille, que inclusive já foi campeão brasileiro, é um técnico que tem história aqui no Brasil, cometa erros infantis como ele cometeu no jogo de ontem, na escalação e na forma do Vasco jogar, principalmente na hora do Vasco se defender. E é isso que eu vou destrinchar e mostrar para vocês no vídeo de hoje. E aí depois eu vou te falar no final do vídeo o que eu tenho como opinião sobre o Fábio Carille, se eu acho ou não que ele deve ser demitido do time do Vasco. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque análise de qualidade você só encontra aqui no Sem Clubismo FC. Beleza? O que você faz hoje em dia com R$1? Cara, eu acho que nada. Hoje em dia R$1 não vale nada, mas aqui vale sim, porque com R$1 você pode ganhar R$10.000 em prêmios no seu Pix. Fora que também temos 6 cotas premiadas no valor de R$200, que você pode ganhar colocando apenas 99 centavos, fazendo sua fezinha no primeiro link aqui do comentário fixado. Cara, participa aí, tenha fé que ainda hoje eu vou te ligar e vou falar que você ganhou, hein? Bora pro vídeo. E para começar essa nossa análise dos erros do Vasco diante do Corinthians, a gente tem que começar citando logo o primeiro gol, que foi bem no início da partida. A gente vê aqui que nesse gol que o Vasco vai sofrer do Corinthians, cara, a marcação do Vasco completamente errada. A gente vê 3 jogadores do Vasco pressionando o homem da bola, que era o Igor Coronado. Você vê o Igor Coronado, já levanta a cabeça e vê o Carrídio ganhando as costas do Lucas Piton, que tinha saído para fazer uma pressão mal sucedida. E você vê que atrás dos volantes do Vasco, do Jair, do Matheus Carvalho, aqui quem tá fechando é o Lloyd também pelo lado esquerdo, tem um espaço gigantesco no qual o Lucas Freitas está exposto já diante do Carrídio e do Yuri Alberto. Então já eram 2 contra 1 do Corinthians. E você vê como os volantes do Vasco fecham mal essa linha de passe. Tem 4 jogadores do Vasco para fechar essa linha de passe aqui e nenhum deles conseguem. Com muita facilidade, o Igor Coronado vai encontrar as costas dos volantes do Vasco. E quando ele vai encontrar as costas dos volantes do Vasco, olha como é que vai ficar escancarada a jogada já para o Corinthians. E aí eu quero fazer aqui outra observação, que é Carrídio, Yuri Alberto e Memphis Depay. Eram 3 jogadores do Corinthians já numa situação contra 2 defensores do Vasco, que era a dupla de zaga completamente exposta. Você vê que o Puma Rodrigues está chegando atrasado na jogada, até porque o Vasco tinha perdido essa bola, então o Vasco estava em uma organização mais ofensiva, o Puma demora a recompor, e olha aí, Carrídio, Yuri Alberto e Memphis Depay contra 2 zagueiros do Vasco e um espaço gigantesco. O que vai acontecer? Já estava claro, Carrídio encontra essa bola perfeita para o Memphis Depay. O Memphis Depay está entre o Puma Rodrigues e João Vitor. O Puma não vai conseguir chegar para recompor. E você vê que nesse momento que o Carrídio faz o lançamento, você tem aqui o Yuri Alberto e o Memphis Depay somente contra o João Vitor. O João Vitor ficou indeciso. Fecha o espaço no Yuri Alberto ou fecha o espaço no Memphis Depay. Terminou que ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele ficou no meio do caminho, não marcou nenhum dos dois. Além disso, também o João Vitor ficou marcando mais a bola do que o posicionamento aqui do Depay nas costas dele. E aí, o Depay, com perfeição, vai só escorar de peito. Olha como é que o João Vitor já está batido na jogada. O Puma está chegando atrasado e o Depay, com genialidade, ajeita de peito, deixando em ótimas condições para o Yuri Alberto finalizar e marcar o primeiro gol do Corinthians. Então você vê como a zaga do Vasco marcando completamente errado. A todo momento o Vasco exposto, o Vasco em desvantagem numérica, e quando o Vasco tem vantagem numérica não consegue recuperar essa bola. O segundo gol que o Vasco vai levar do Corinthians. Eu quero que vocês reparem como o Vasco está armado para atacar.
Você tem aqui o posicionamento dos jogadores do Vasco. Você tem o Matheus Carvalho, você tem o Payet e o Jair, que eram um trio de meio-campistas do Vasco. O Payet estava jogando como camisa 10. Você tem o Puma fazendo o posicionamento de um lateral por dentro e o Lucas Piton dando amplitude ao time lá pelo lado esquerdo. O que poderia acontecer nessa jogada para o Vasco não levar o gol? O Payet poderia ter virado essa bola no Lucas Piton e provavelmente ele teria que uma situação de 1 contra 1 contra o Mateuzinho, até tinha um certo espaço. Ou ele realmente poderia rolar essa bola no Jair, como foi o que ele fez, e aí o Jair fazer o passe ou no Lloyd ou o passe no Lucas Piton, que eram os passes mais fáceis. Era só você fazer uma inversão aqui de uma bola cavada. E você vê o Corinthians todo bem posicionado aqui na hora de fazer a marcação, com duas linhas de 4. Aqui você tem o Igor Coronado fechando o lado pela esquerda, o Matheus Bidon e o Ranieri marcando por dentro e o Carrillo fechando aqui o lado direito defensivo do Corinthians. Você tem a linha defensiva do Corinthians muito bem definida, com o Mateuzinho, o André Ramalho, o Félix Torres e o Matheus Bidu. E o Vasco com seu trio de atacantes, que era o Tietê, que estava jogando como um ponta pelo lado direito, o Ryan jogando mais centralizado e o Lloyd Augusto voltando um pouquinho mais para dar essa opção de passe. Mas você vê que o Vasco não tem praticamente nenhum jogador ocupando entre linhas. E quando o Payet vai tentar ocupar esse entre linhas agora, o Jair vai tentar fazer o passe, só que era um passe difícil. Um passe que, se entra aqui, o Payet teria uma boa situação para progredir para o campo de ataque. Mas como esse passe não entrou e o Corinthians recuperou a posse de bola, essa bola toca aí no Ranieri, o juiz não deu nada. Você repara como os jogadores do Vasco, ao invés de voltarem para marcar, eles começam todos eles a reclamar e olhar para o Anderson Daronco. Enquanto isso, você já vê o Ranieri levantando a cabeça, o Yuri Alberto correndo e o Depay correndo. E olha a exposição que vai ficar o time do Vasco. Olha esse buraco. A distância entre a defesa do Vasco, o meio de campo e o ataque é absurda. Olha aí. Já está numa situação de 2 contra 2. E aí já está claro o que vai acontecer. Yuri Alberto e Depay contra João Vitor e Lucas Freitas. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é como o João Vitor marca mal. Cara, o João Vitor deixa o Depay, fica pelo meio do caminho e cede uma linha de passe gigantesca para o Yuri Alberto fazer um passe simples. Um passe simples. O Depay espera o passe no pé e aí você vê a defesa do Vasco voltando para tentar recompor, mas uma recomposição lenta. Esse é um dos pontos muito deficientes no Vasco do Fábio Carille. Pode ser com o time titular, com o time reserva. O Vasco recompõe muito mal. A recomposição defensiva do Vasco é muito lenta. Os jogadores voltam sempre trotando. E aqui claramente era uma situação de 2 contra 2, no qual não estava controlada. Porque você conhecendo os zagueiros do Vasco não tem como ser uma situação controlada. E o João Vitor falha bizarramente. Ele entrega completamente a linha de passe fácil para o Memphis Depay. Tentando marcar as costas dele, onde o Depay em momento algum ameaçou atacar as costas dele fazendo esse facão, e o João Vitor cai como um saco de batata para o Depay tirar com muita qualidade. O Corinthians, sendo letal, espera o erro do Vasco, recupera a posse de bola e na hora que recupera a bola, transição rápida e corre em direção ao gol. E com poucos toques, em 3 toques, o Corinthians chega ao gol do Vasco. E para finalizar, vamos analisar esse último gol que o Vasco levou. É claro que a gente precisa ponderar que nesse momento do jogo, o Fábio Carille já tinha feito uma substituição no qual ele tinha tirado um dos volantes do Vasco, deixou somente o Hugo Moura de volante e recuou o Nuno Moreira para jogar um pouquinho mais atrás, que não é um jogador dessa posição. O Nuno Moreira é um meia esquerda e estava jogando ali como um meia barra volante, mais no desespero. E aí quando ele faz isso, eu quero destacar para vocês, novamente, o espaço entre a defesa do Vasco e os volantes do Vasco. O Nuno estava jogando de volante ao lado do Hugo Moura, o Puma aqui jogando de lateral direito, o João Vitor centralizado junto com o Lucas Freitas e o Piton aqui na esquerda. E olha o espaço no entre linhas que 3 jogadores do Corinthians ocupam. Todos os gols que o Vasco vai levar no jogo de hoje eram gols que eram defensáveis, mas o Vasco não conseguiu defender. E algo que eu quero destacar que me irrita muito no time do Vasco é o time do Vasco perde muitos duelos individuais. O Piton vai perder esse primeiro duelo individual. Essa bola que está no alto em disputa, você não pode perder, você sendo jogador de defesa. Ele vai perder essa bola para o Romero. E quando o Romero ajeita essa bola, cara, percebam que o Lucas Piton vai tentar saltar para fazer uma pressão e abre completamente o espaço nas costas dele. O Piton salta para tentar fazer a pressão e abre um espaço completamente nas costas dele, deixando esse espaço nas costas dele que o Romero vai atacar. João Vitor já dormiu na marcação, o Depay já ganhou as costas dele. O Puma sempre atrasado na hora de recompor esse espaço aqui entre o goleiro do Vasco e entre a zaga do Vasco. Era uma situação de 2 contra o Memphis Depay. Novamente,
Puma e João Vitor contra o Memphis Depay. O Depay vai levar vantagem, vai chegar na frente para fazer a finalização. E aí, a infelicidade do João Vitor, mesmo o Léo Jardim fazendo a defesa, o João Vitor coloca ela para dentro da rede. O Corinthians foi letal, recuperando a posse de bola, vencendo esses duelos no meio de campo e rapidamente acionando seus homens de ataque. E aí o Depay foi acionado num belo cruzamento do Romero. E o gol do Corinthians pro 3-0, é que eu não vou analisar os gols levados que foram anulados, somente esses. E aí fica para vocês. Será que o Fábio Carille realmente treina o Vasco defensivamente? Qual era a principal qualidade do Carille quando ele foi contratado pelo Vasco? Ser um técnico sólido defensivamente, um time que levaria poucos gols. Pode até perder, mas vai perder de 1, vai brigar pelo empate, vai brigar pela virada. E o Vasco leva 3 gols novamente em um jogo. A diferença é que no jogo contra o Melgar nós levamos 3, fizemos 3. Não, o Vasco não produziu contra o Melgar para fazer 3. Fez no talento individual dos jogadores. E sim, o Vasco se expôs contra o Melgar para levar mais do que 3. Contra o Corinthians ontem, o Vasco não produziu ofensivamente para fazer sequer um gol, até teve oportunidade em bola parada e tudo mais, poucos lances pontuais, e o Vasco cedeu espaço para o Corinthians fazer mais do que 3 gols. O Corinthians poderia ter feito 3, 4, 5, 6 gols na defesa do Vasco, que é uma das coisas mais bizarras da gente acompanhar, de falhas individuais dos jogadores, de falhas de posicionamento, de falha de recomposição. O time do Vasco todo marca mal. E qual é a solução para isso? É trocar de técnico no momento? Você vai contratar quem? Mas parabéns ao Corinthians pela grande vitória. E Depay e Yuri Alberto sendo letais no time do Corinthians, com o Carrillo funcionando muito bem pelo lado ali naquele primeiro gol do Corinthians. A gente percebe depois quando entra o Romero também consegue entregar uma bola para o Memphis Depay, e o Yuri Alberto sendo um atacante muito difícil de ser marcado por toda a movimentação que ele tem e também o poder de finalização. Na hora de se defender, o Corinthians não precisou fazer muito esforço. O Vasco trocava passes, mas passes sem profundidade. O Vasco não consegue atacar as costas da defesa do Corinthians, não tem jogadores que rompem esse espaço e também não tem mecanismos treinados para romper esse espaço. Mas é isso, cara. Por mim, o Fábio Carille não seria mais técnico do Vasco, mas quem decide não sou eu, quem decide não é o torcedor, quem decide é o presidente do clube, é o Marcelo Santana, são eles que estão à frente, eles que sabem o que fazem ou não com o Vasco da Gama. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, nós fui!